a explicar o conceito da Cosmos, o porquê que é diferente das outras redes e quais são as vantagens e as desvantagens de ter uma coisa assim. Um, Podemos começar, neste caso, pelo conceito geral da rede. A Cosmos, na sua essência, é dividida em três partes, que é o mecanismo de consenso, o Cosmos SDK e o IBC. O que é que isto faz? Basicamente, são três ferramentas para se criar o Cosmos Hub, que é o principal da Cosmos, é como se fosse uma ferramenta para criar blockchains. Então nós temos essas três funções, que é o modelo de consenso, o SDK, que é a estrutura, digamos assim, da blockchain, e o IBC, que faz com que as várias redes consigam integrar umas com as outras, ou consigam comunicar umas com as outras. Um, o conceito é diferente das redes monolíticas, que é o caso da Solana, é o caso da Ethereum, são os casos assim mais flagrantes, da Cardano também, em que os dados são divergidos todos para a primeira camada, ou para a rede principal. Enquanto na Cosmos, há a tese das app chains, ou seja, cada aplicação pode criar a sua própria rede para mudar os parâmetros como quiser, dentro, neste caso, do Cosmos SDK, do Tendermint de Consensus, e depois pode utilizar o ABC para interagir com outras redes. As vantagens aqui têm muito a ver com a descentralização, porque as coisas realmente são muito descentralizadas, e a personalização das redes. Por exemplo, temos a situação da DYDX, que é uma DEX, digamos assim, de derivativos, que estava na Ethereum, mas como eles precisam de um grande input, uma velocidade de transações muito rápida, e eles não conseguem ter isso na Ethereum, ou seja, não conseguem mudar o código da Ethereum só para ter a velocidade que eles precisam. Portanto, estão dependentes da Ethereum para poder fazer isto. A decisão deles mudar para a Cosmos foi exatamente isso, foi que eles podem criar a própria rede e mudar os parâmetros todos de alto a baixo para terem um melhor produto e conseguirem dar um produto mais rápido aos seus clientes. Pronto. Isso é uma das vantagens, o facto de ser descentralizado, ou seja, cada app em si tem a sua própria descentralização. E isso traz outros problemas, que é arranjar validadores para validar aquela rede. Por exemplo, nós agora abrimos a rede da DYDX e precisamos de pelo menos uns 20, 30, 50 validadores que validem essa rede. O que acontece, vai-se buscar muitas vezes validadores de outras redes que estão bem posicionados, faz-se a proposta para eles validarem aquela rede em específico. Outra das situações que a descentralização é boa, mas também é má, será a fragmentação de liquidez. Isto significa que cada rede tem a sua própria liquidez e não há um ponto fulcral onde se possa dizer, por exemplo, Solana, se tiver 30 bilhões de market cap, nós sabemos que está na Solana, pode estar na rede principal, podem estar em sub-redes, ou na Ethereum a mesma coisa, pode ser a Ethereum Layer 1, ou podem ser sub-redes que têm a liquidez e que isso é tudo avaliado como uma coisa. Na Cosmos, por exemplo, se tivermos 10 redes, são 10 market caps diferentes e não se consegue ter uma noção completa. Quer dizer, juntando os pontos consegue-se, mas é mais difícil ter uma noção exata de quanto dinheiro está investido na... Uh, tirando estas partes assim mais... Falhou aqui a voz, ou não? Espera aí, era isso? Eu não sabia se era eu ou se Não, eras tu. Eu acho que estava a estava aí a receber dar uma um chamada. bocadinho de Estava a barulho. receber uma chamada. Ok, ok. E o que acontece aqui... tirando estas partes mais técnicas da blockchain em si, existe também uma outra parte interessante, que é, como tu falaste, Pia, a parte da governança, que eles quiseram implementar neste protocolo os votos, neste caso, dos holders, para votarem certas propostas para onde é que o projeto pode ir. Inicialmente isto foi pensado para os updates. Basicamente seriam os updates da rede, em que eram validados ou não
dependendo da análise de código que era feito. E então decidiam se implementavam aquele novo consenso ou aquele novo protocolo. Força, Rui. Pronto, estava a dizer que foi implementada a parte da governança em Exato. que os holders dos tokens votavam nos upgrades do software. Isto depois começou a tornar contornos diferentes e começou-se a fazer governança para tudo, ou seja, para fundos comunitários, ou fundos comunitários da rede, em que se começou a colocar alguma parte da impressão dos tokens num fundo para investimentos e que é a chamada community pool, para se alguém quiser avançar com algum projeto, fazer um pedido dos fundos e então votar-se aí. E é daí que vem todo o drama em que no início há dinheiro para toda a gente e depois no final é um bocado mais complicado e começa-se a fazer o fact-checking do que é que as pessoas realmente já fizeram e olha-se para trás e é um bocado complicado. Então há muitas pessoas que já estão um bocado queimadas, há outras pessoas que ainda estão a entrar no ecossistema e então votam favoravelmente a certas coisas que não têm pés nem cabeça, mas há muita massa crítica na parte da governança da Cosmos e acaba por ser interessante por causa disso. Recentemente, desde há cerca de um ano para trás, mais ou menos, existiu aqui o interesse em dar mais utilidade ao token Atom, que acaba por não ter assim muito nem ganhar com o uso da tecnologia, ou seja, aquilo basicamente é um open source que alguém pode fazer um fork da Atom e criar a própria rede e basicamente não tem que dar chaveiro nenhum a Atom. Então, nesse sentido, houve algumas ideias de implementar aqui uns mecanismos para devolver algum dinheiro à Atom, ou neste caso, a Atom ganhar alguma valorização com as redes que cria. E foi criado o Cosmos 2.0, que não passou na votação, mas agora acabam por estar a implementar um bocado às peças, digamos assim, aquilo que era o projeto da Cosmos 2.0. Uma das coisas interessantes aqui, uma vez que há várias redes, é que eles estão a implementar aqui as interchain accounts e ICA, interchain accounts, basicamente é um nome ou uma identificação ou um NFT, digamos assim, que identifica aquela pessoa nas várias redes diferentes. Isto estou a passar aqui um bocado à frente da parte do IBC, que é o tal protocolo de comunicação. Falei tudo o resto e não falei aqui do IBC, que é o protocolo de comunicação. Isto basicamente, uma vez que são todos vêm da parte do Cosmos, foi criado aqui um mecanismo que funciona género de uma bridge, mas é um bocado mais seguro do que as bridges. Porque os tokens, em vez de estar a ir para uma terceira parte, que é o que acontece nas bridges, nós não enviamos o nosso Ethereum, por exemplo, para uma bridge, eles bloqueiam lá o Ethereum e fazem um mint, por exemplo, de Solana na rede Solana. Pronto. Esta terceira pessoa, a bridge, pode ser hackeada, pode ser alvo de ataque. Neste caso, o que acontece aqui na Cosmos é o token fica bloqueado na própria rede, ou seja, nós quando quisermos fazer uma transferência ABC, nós próprios bloqueamos o token na rede ABC e depois existe um relayer, basicamente em termos de analogias seria como se tivéssemos um rio no meio de duas estradas e há um barquinho que vem pegar no nosso carro e meter o carro na outra estrada. O que ele pega é simplesmente a informação daquele token confere que aquele token está bloqueado na rede e vai à outra rede mintar o mesmo token na outra rede. Isto antigamente na carteira via-se em cada rede, ou seja, e vamos imaginar a MetaMask, que é o exemplo mais usual, em que nós mudamos de Ethereum, por exemplo, para Polygon ou para Avax. E temos essa informação de que temos um token
o STT em AVAX, ou temos um token USDT em Matic. E aqui acontece a mesma coisa. Agora, com a nova atualização da Kepler, por exemplo, aparece todos os tokens listados que nós temos e depois em baixo tem uma informaçãozinha em que rede é que ela está, porque o token acaba por poder andar de um lado para o outro, seja, por exemplo, o Atom pode andar em todas as redes, mas existe o Atom da rede Osmosis, o Atom da rede Juno, o Atom da rede Stars, através desta IBC, e eles são todos basicamente um IOU do original da rede Atom. Pronto. Existem aqui também algumas redes agora que fazem as bridges para Solana, as bridges para Ethereum, para tentar trazer aqui um bocado mais de multi-chain, de uma experiência seamless em que se consegue passar os tokens de um lado para o outro sem grande problema. E na Cosmos, já, com o IBC, isso funciona muito bem. Uma nova implementação que eles querem fazer agora é fazer a mesma coisa com os NFTs. Conseguir-se montar o NFT numa rede e depois andar com o NFT por todas as redes. Isto tem também um bocado a ver com esta parte do Interchain Account, que vai funcionar assim, vai funcionar, ou seja, embora sejam redes diferentes, vão estar todas a funcionar basicamente em conjunto. Pronto, isto é uma das partes. Há outra parte que também é aquilo que eu estava a falar da Cosmos, de estar a implementar o 2.0 aos poucos, que são as zonas económicas da Cosmos. O que é que isto significa? Significa que os protocolos podem se desenvolver, mas apoiam-se nos validadores da Cosmos para validarem a própria rede. E então tem aqui uma zona económica, digamos assim, porque acabam por estar a utilizar uma rede segura com liquidez, que é a Cosmos Hub, para validar e dar segurança à própria rede. Pronto, isto são coisas que ainda estão a acontecer aos poucos. Já temos a Neutron, que foi a primeira rede a utilizar os validadores da Cosmos, e temos a Stride, que é um protocolo de liquid staking, que também está a entrar na zona económica, ainda não está completamente, mas vai também entrar na zona económica da Cosmos. Obrigada por isso, Rui. E realmente é mesmo boa informação. Um bocado sim, eu tentei reduzir. Eu percebo. Por isso é que eu acho que é importante nós também fazermos esta rubrica, porque eu acho que é um ecossistema tipo, tão complexo que tens mesmo que fazer um dive-in no mesmo. A minha pergunta para Nubis e de Nubis é qual é que é a forma, se calhar, tipo, o primeiro passo ou os primeiros passos para interagir com o ecossistema de uma forma mais simples, sem ser só comprar o token Atom, ok? Qual é que é a forma tipo, que podes interagir logo assim de início? Ou como é que tu sugerias? É assim, para entrar no ecossistema Cosmos, a não ser que utilizem um on-off ramp como cada Money, tem que enviar ao Atom ou Osmo da corretora para lá, para terem fundos para depois poderem trabalhar dentro das redes. A maneira mais fácil, eu tinha falado também aqui uma parte da liquidez fragmentada. Isso é um dos objetivos que a Osmosis, que é a maior DEX da Cosmos, tenta resolver. Basicamente, eles são, imagina que é uma rede de swaps. Pronto, há outras coisas, mas imagina que é uma rede de swaps. Tu vais lá, envias o teu Atom para a rede Osmo para fazeres depois a troca por outro token qualquer e enviares para a rede Stars, por exemplo. Então, ali um ponto de junção da maior parte das redes da Cosmos é na Osmosis, por ser a DEX, ou pensa na exchange da Cosmos, será a Osmosis. Há outras, mas sim, esta é a principal. Alright. Então, o que é que tu, por exemplo, em termos de conselho, o que é que tu dirias às pessoas que estão agora tipo, a entrar em Cosmos ou que têm interesse em Cosmos? Tipo, para onde é que tu poderias olhar? Tipo, qual é que achas que é tipo, a parte mais interessante deste ecossistema que realmente tipo, te faz também ficar lá? Como é tão complexo, dá um bocado para qualquer pessoa. Nós temos, para quem gosta mais de NFTs, temos a Stargaze, temos Omniflix,
e temos a Iris Network e mais uma, que eu já não me lembro agora o nome. Todas elas têm um bocado de funções diferentes. A Stargaze é a mais antiga, que tem a maior parte das coleções. Por exemplo, o PFP que eu tenho é da Bad Kids. Basicamente basicamente é um desenho como se fosse uma criança de 10 anos a desenhar, mas representa em grande escala os developers da Cosmos. A maior parte das pessoas que têm esta PFP ou são developers ou estão relacionados com a Cosmos de alguma maneira, porque o airdrop foi feito basicamente para os developers das principais redes, e então depois a partir daí ganhou um culto, né? É tipo a mais bem-sucedida coleção de NFTs na Cosmos, neste caso em Stargaze. Também não é preciso muito, né? Estou a brincar. Não, por acaso que boa piada. Que boa piada. É assim, acho que é um bocado não tem tanta atenção como as outras, mas o engraçado é que funcionam muito bem e as taxas são super baixas, e os preços dos NFTs são muito acessíveis. Portanto, para quem quiser brincar aos flips, não se ganha muito dinheiro, mas também não se perde muito dinheiro porque os NFTs são bastante baratos. Boa dica, também gostei dessa. Yeah. Existem coisas interessantes, por exemplo, na Omniflix, porque eles estão a fazer uma espécie de NFT gatekeeping. Imaginam um YouTube Premium, né? Em que tens o YouTube normal, em que passa alguma informação, mas se quiseres o YouTube Premium, tens que ser holder daquele NFT para teres acesso ao conteúdo interno, que por acaso é um conceito interessante, e eles têm estado a desenvolver isso nesse sentido. Tens uma coisa que eu por acaso já partilhei com a Bia, acho eu, que é a BitSong, se bem que o projeto está aqui um bocadinho parado, mas também faz um bocado isso de gatekeeping através de NFTs, mas para, por exemplo, músicos, podcasters, em que cria-se um token de comunidade, ou seja, a comunidade compra aquele token e estão a valorizar o artista nesse sentido. Outra das coisas que eu acho bastante interessante é a parte da governança e a criação de DAOs. Há um mecanismo que está muito interessante, muito slick, digamos assim, muito minimalista e eficaz, que é a DAO. Eles criam tooling para nós próprios criarmos a nossa DAO e já tem tudo, o contrato todo lá escrito, a gente só tem que executar funções ou pedir à DAO, neste caso. Desculpa interromper-te, mas relativamente a isto da DAO, eu estive a ver, porque tu falaste-me sobre isso e eu tive muito interesse em fazer. Eu acho que é complexo QB, ok? Em termos da tecnicalidade é complexo, mas eles têm vídeos no YouTube onde explicam de forma mesmo super simples, dentro da complexidade que é, como interagir com o ecossistema. E eu achei isso tipo extremamente informativo, por isso acho que também não há que ter medo, mas a forma que eu achei mais fácil de perceber como é que funciona é ir mesmo ao YouTube e realmente procurar os vídeos a explicar. É um bocado complexo, mas o que é bom na Cosmos é como a comunidade é pequena, ajudam-se muito uns aos outros. Se tiveres alguma dúvida e perguntares a um dos developers, eles vão-te responder. Eu às vezes faço transcrições de algum space ou tudo mais e pergunto alguma dúvida e a pessoa responde-me diretamente. Há muita comunicação entre a malta da Cosmos. Portanto, eu falei com um dos developers da DAO para tirar algumas dúvidas, porque também estava interessado em interagir com o protocolo. Dá por exemplo, para fazer uma DAO em testnet. Eu estava a tirar algumas dúvidas e a pessoa foi super simpática e diz-me: tudo que tiveres dúvidas diz-me, se houver alguns erros que encontres diz-me, para a gente conseguir tratar e tudo mais. Então tivemos a falar um bocadinho. Ele foi super simpático em explicar todas as coisas. É um bocado complexo, sim, mas eu acho que a maneira com que eles estão a fazer, e cada vez melhor, torna-se mais fácil para se perceber. É uma coisa que eu não tinha percebido, e vou deixar já aqui essa informação, é que a partir do momento em que se cria a DAO, dá para escolher, olha, esta carteira leva X tokens, aquela carteira leva X tokens, seja token, seja NFT. E esta carteira leva X tokens, divide-se assim o mal para as aldeias. A partir do momento em que se inicia a DAO, essas alterações já não dá para fazer mais nada. Ou seja, a partir daí, tudo que seja feito, todos os executes que sejam feitos pela DAO,
são feitos através de governança. Tem que ser feita uma proposta, tem que ir a votação, e só depois dessa votação ser feita e passar, neste caso, é que a DAO executa o contrato. Não é uma pessoa que vai executar o contrato, é a própria DAO que executa o contrato. Nós podemos pôr, quero fazer uma proposta de community spend, ou seja, quero gastar um bocado do dinheiro da community pool. Vou dar as minhas razões, vou expor o projeto e a estrutura dos gastos e vou enviar essa proposta. Normalmente, quando nós fazemos o setup da DAO, podemos escolher quantos dias é que se dá para o voto. Se os votos são feitos por NFTs ou por token, logo no início nós decidimos que tipo de DAO é que temos. E depois, a partir do momento em que passa um threshold que nós podemos colocar, seja 30% dos votantes, seja 20%, seja 50%, nós podemos escolher qual é o limite que queremos. A partir do momento em que passa esse threshold, a DAO executa o contrato. Perfeito, Rui. Olha aqui, meia horinha, perfeita. Achas que falta alguma coisa para fazer esta introdução? Faltou pegar em alguma coisa? Ou queres dar já, por exemplo, um sneak peek do que é que vamos falar daqui a 2 semanas? Sim, talvez no sneak peek da próxima semana podemos falar aqui um bocado sobre as interchain accounts e a Kepler 2.0, que houve uma atualização agora da carteira da Cosmos e acho que é importante vermos aí algumas coisas, quais são as novidades e algum tipo de drama que esteja a acontecer no momento. Isso eu adoro. Nuno, força aí. Desde já agradecer e também enaltecer tipo, a complexidade, não é que não tenhas feito uma boa explicação, mas a complexidade do ecossistema. E o que eu estava a pensar era, se não existe já um infográfico, porque fazê-lo acho que é tipo ridículo, mas se não existe já um infográfico que viesse tipo, complementar o que foi dito e que visualmente fosse para nós mais fácil ir ao encontro do teu pitch, acho que era bastante valioso. Qualquer coisa desse género e eu pelo menos tipo, sentia falta disso. Acho que se tivesse um elemento visual que me ajudasse a conectar os pontos, não é que a explicação não fosse brutal, mas acho que fazia a diferença. E com isto, excelente pitch, muito obrigado mais uma vez, mas acho que também é fixe tipo, ser completamente sincero e mencionar isso. Claro, não. Espera aí, deixa-me pôr aí um link que vai ajudar aí a malta a perceber. Eu enquanto estavas a falar, estava-me a lembrar tipo de Polkadot, que eu até acho que é semelhante, digamos assim, pela complexidade da mesma, mas a Polkadot tem uma cena muito fixe, que era o Revolut, dava para farmar uns trocos, respondes umas perguntas, e eu então fiquei a topar aquilo tudo de trás para a frente por isso. Agora, o ecossistema Cosmos, como ainda não me quiseram oferecer nada, eu ainda estou um bocadinho aquém. Ainda bem que falas isso, lá está, é tanta complexidade que até acabam por faltar falar em assuntos numa primeira abordagem, porque existe a maneira depois como as novas redes que são criadas chamam a atenção do público, ou neste caso dos delegantes, é através de airdrops. Normalmente quem tem o token Atom em stake normalmente está sempre a receber airdrops, porque cada nova rede que é criada tem sempre uma percentagem para airdrops para as outras redes, que é para chamar pessoas para aquela coisa. E então acaba por acontecer muitas vezes, tu pões, por exemplo, 100 euros em stake em Atom, não é? E recebes um airdrop no valor de 50, por exemplo, e aquela moeda, por exemplo, pode subir, pode descer, e depois tu decides o que é que queres fazer com aquilo, se queres fazer stake, se queres vender, mas basicamente é dado, é oferecido esses tokens à tua carteira. Make sense. Mais uma vez de minha parte, muito obrigado mesmo. E desculpem as três rugs, acho que já descobri aqui um mecanismo para evitar isso das próximas vezes. Acho. Não, mas pronto, não há problema. Também houve malta que disse que houve outras espécies a rodarem ao mesmo tempo, por isso se calhar a última não foi culpa tua. Pois, só deixar viver um bocadinho melhor com isto, pá. Tu não fiques afetado. Acontece. Sim, mas pronto, acho que... Deixa-me só dizer que coloquei nos comentários Map of Zones, que é um site basicamente das ligações IBC. Perfeito. E tem aí as várias redes
e como é que elas estão a interagir e até mesmo o número de transações está a acontecer de uma para a outra, tipo em tempo real, é muito interessante e lá está uma ajuda visual para conseguires perceber um bocado da complexidade daquilo que eu falei hoje. Muito obrigado por isso.